mendigos da terra, os pobres, aqueles que tinham algumas dificuldades, aqueles peregrinos que passavam sobre aquelas terras, tivesse como se alimentar daqueles restos que ficavam sobre a figueira, sobre a videira, sobre os ramos a qual eles colhiam. Então esta era uma forma de eles tratar daquelas pessoas, daqueles que passavam necessidades. Eles iam até as lavouras que aqueles homens passavam, e o resto que ficava sobre a lavoura, eles pegavam e faziam com os seus alimentos. E então, aqui eu venho agora para uma parte espiritual. Deus também, Ele sempre tem uma reserva moral e uma reserva espiritual, a qual Ele está segurando, a qual Ele está reservando para uma data especial, para um tempo especial. Ele está esperando, Ele está aguardando, porque sempre na Bíblia, durante o tempo de apostasia sobre a nação, sobre a terra e também sobre a igreja a qual vivemos hoje, se olharmos hoje em nosso ciclo religioso, nós vemos uma divisão muito grande, muito tremenda. Nós vemos que Deus, Ele está olhando no céu, mas Ele tem reservado um povo, um remanescente, uns rabiscos, a qual, quem sabe, muitos não dão nada por eles. Muitos olham para ele e diz: mas este aí não é nada, este aí não é ninguém. Mas Deus, Ele tem preservado. Aleluia! Quando Deus, Ele reserva este remanescente, alguns dias, vindo do meu trabalho, aproximadamente um mês, Deus, Ele toca o meu coração, Ele fala comigo sobre remanescentes. Eu disse até em comentar com a pastora e com o pastor sobre o trabalho da igreja e falar sobre um remanescente fiel, um remanescente que está à espera para Deus pegar e levantar com autoridade e com poder sobre esta terra, onde a apostasia já bate as portas de muitas igrejas. Mas eu venho dizer para você que aqui neste lugar ainda tem um povo que não se dobrou perante Baal. Aqui ainda há um povo que não se prostrou diante da apostasia e que não aceita o inimigo vir bater de frente, porque aqui tem um povo que ora e que busca a presença do Senhor. Porque Deus, desde os primórdios, Ele sempre reservou um remanescente. Desde o início, quando a nação estava se descaminhando nos caminhos do Senhor, quando a nação estava se dispersando no caminho do Senhor, Ele tinha alguém para Ele levantar, para profetizar contra a nação, para trazer o povo novamente aos pés do Senhor. Olhando para a Bíblia, eu vejo alguns destes rabiscos, alguns destes que restaram, alguns destes que no chacoalhar da oliveira, que no chacoalhar da vítima, eles não se soltaram, eles não se caíram, porque a Bíblia fala que poucos ficaram grudados, seguros naquela planta. Então, olhando para a Bíblia, eu vejo lá no início, quando Moisés, ele fala para Josué, Caleb e mais 10 homens, príncipes, homens de nome, para ir reconhecer a terra prometida, a qual Deus tinha preparado, a qual Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, esses 12 homens saem e vai visitar a terra, vai conhecer a terra, para trazer a
terra, de como era a terra, e eles voltam, eles ficam 40 dias lá, ele anda sobre a terra, eles observam a terra, eles olham a terra, e eles veem que a terra é boa, a terra é frutífera, a terra tem coisas boas, e eles voltam. Porém, quando eles chegam diante de Moisés, eles falam para Moisés: olha, Moisés, a terra é boa, a terra é maravilhosa. Eles trouxeram grandes cachos de uvas, frutos da terra. Eles trouxeram grandes notícias. E o povo, por um período, se alegrou. Porque quem não quer receber uma terra boa, uma terra que manda leite e mel? Porém, 10 daqueles homens olha para Moisés e diz: Moisés, a terra é boa, mas tem um porém, Moisés. A terra existe gigantes, homens de grandes estaturas, a qual nós não poderemos vencer. Porém, somente 2 homens, Josué e Caleb. Ele fala e chega diante de Moisés e diante do povo e fala: Moisés, o Senhor vai nos dar a terra. Se o Senhor prometeu, o Senhor, Ele vai nos dar a terra. Se o Senhor prometeu, Ele vai nos colocar lá, porque a terra é boa, realmente, a terra manda leite e mel. Porém, 10 daqueles homens colocaram o povo contra Josué e Caleb, e amedrontaram o povo, e o povo então disse para Moisés: Moisés, nós saímos do Egito, Moisés, para morrer nessa terra, Moisés. Nós não vamos, Moisés, nós vamos perder a batalha, nós vamos ser mortos, Moisés. Porém, Josué e Caleb, eles insistiam que Deus daria terra para eles, que Deus entregaria a terra para eles. Porém, a nação, a multidão se levanta contra Josué e contra Caleb e tenta apedrejá-los. Então, quando eles vão apedrejar Moisés, quando eles vão apedrejar Josué e Caleb, diz a palavra que a glória do Senhor, ela aparece no templo. A glória do Senhor, ela aparece diante daquele povo. E Moisés entra na tenda para falar com Deus. Então Deus fala com Moisés e fala: Moisés, este povo me desobedeceu. Eu tirei este povo do Egito, Moisés, e por 10 vezes este povo me desobedeceu. Este povo, Moisés, não merece entrar na terra. E ele fala para Moisés: eu vou acabar com tudo, Moisés. Eu vou enviar uma pandemia, uma epidemia, e vou acabar com tudo, e levantarei, Moisés, de ti uma grande nação. Porém, Moisés chega diante de Deus e fala: não, Senhor, como será, como dirá as nações vizinhas, como dirão os egípcios, que tirou nós do Egito para nos matar aqui neste deserto. Porém, Deus, ele fala para Moisés assim: então, Moisés, somente Josué e Caleb entrará na terra prometida. Acima de 20 anos acima, ninguém entrará na minha terra. Acima de 20 anos, Moisés, todos vão morrer neste deserto. Somente Josué e Caleb entrará na terra. Aqui eu vejo a história de um remanescente, de alguém, de um rabisco na terra, que não se prostrou diante da apostasia, que não se prostrou diante de outro Deus, mas que teve a coragem de enfrentar, de dizer para Deus: eu sei que o Senhor, Ele vai nos entregar a terra prometida. Passa-se o tempo, 40 anos passou, todos morreram de 20 anos acima. Somente Josué e Caleb vai entrar na terra prometida. E os filhos daqueles que murmuraram contra Deus, então eles entram na terra, conquistam a terra. Josué e Caleb, grandes líderes, grandes guerreiros, homens de nome no Antigo Testamento, homens que fizeram
não se prostrou, que não teve medo de enfrentar os gigantes daquela terra. E agora então, depois da nação, tudo pronto, tudo certinho, cada tribo recebeu a sua herança, Caleb, ele chega diante de Josué e fala: Josué, Moisés, ele me prometeu a terra prometida. Eu quero a minha parte, Josué. Eu quero a minha parte na terra, Josué. Eu sou um sobrevivente. Eu com 85 anos, mas ainda eu estou na disposição. A minha espada ainda não está guardada na bainha. Eu ainda tenho a mesma força e o mesmo vigor de quando eu era jovem. Eu quero a minha parte da terra, Josué. Grande Deus, aleluia. E a Bíblia fala que Josué então entrega a terra para Caleb. E naquele lugar existiam gigantes. E eles vão, eles lutam. E eles conquistam a terra de Hebron para Caleb. Meu Deus. E se nós olharmos a palavra do Senhor, nós vamos ver outros homens também que foram rabiscos da terra, que foram remanescentes, que sobreviveram à apostasia, que sobreviveram ao desânimo de uma nação inteira, que sobreviveu, mas que não desistiu de estar na presença do Senhor. Um exemplo, eu tinha Samuel, um homem, um menino que é chamado por Deus. Todos nós conhecemos a história de Samuel. Sabemos que a nação estava perdida. Os sacerdotes daquele tempo, filho de Eli, Hofni e Finéias, já não fazia mais parte do plano do Senhor. Por quê? Porque pecaram diante do altar, fizeram coisas terríveis diante do altar. Porém, a nação está dispersa, porque se o sacerdote não está na presença de Deus, o povo também se dispersa da presença do Senhor. E naquele tempo, Deus precisava de alguém, e a nação está parada, a nação está paralisada. Então Deus, quando Ele olha, Ele vê apenas um menino, e Ele fala: Samuel. Então Samuel, ele corre a Eli e fala: eis-me aqui, Senhor. E por 3 vezes sucede isso. Então Eli, ele entende, e ele fala para Samuel: quando você ouvir, Jesus, aleluia. você não vem até mim, mas você fala, porque ele sabia que Deus estava falando com Davi. Apenas diga: fala, Senhor. Ouve. Aleluia. Quem sabe nessa noite, quando você chegar na sua casa também, ou você remanescente, você rabisco, você não vai ouvir a voz do Senhor te chamando pelo seu nome para uma grande obra, para uma grande missão nessa terra, porque você é remanescente fiel. Porque você é um rabisco da terra. E o rabisco da terra, muitas das vezes, ele sofre. Meu Deus. O rabisco da terra, muitas das vezes, ele é desprezado. Ele não é bem visto no meio da sociedade. Meu Deus. O rabisco da terra, muitas das vezes, ele é humilhado. Ele é pisado e ele é caluniado. Aí você muitas das vezes pergunta: por que desse sofrimento? Por que dessa luta? Por que dessa perseguição? É verdade, Jesus. Eu venho dizer para você nessa noite o porquê dessa perseguição.
porquê deste levante, porque você é um rabisco, porque você é um remanescente, e Deus te separou e te segurou para uma grande obra que Ele tem para a sua vida aqui na terra. Porque Ele tem algo especial para você. E eu venho dizer para você que você não está sozinho. Você pode às vezes achar que está sozinho. Olhando para a Bíblia também, eu vejo Elias. Ele fugiu de Jezabel. E ele chegou num ponto de uma aflição tão grande na sua alma, que ele pediu a Deus e disse: Senhor, só eu fiquei por profeta, tira a minha vida, porque eu não quero morrer pelas mãos da iniquidade. Mata-me, Senhor, tira a minha vida, Senhor. Jesus. E diz a Bíblia que o Senhor aparece com uma voz mansa e suave e diz: Elias, você não está sozinho. Você pode pensar que está sozinho, Elias, mas tu não está sozinho, porque eu escondi 7.000 homens que não se prostraram diante de Baal, que não fizeram os gostos de Jezabel. E eu olho para esta igreja hoje, eu vejo remanescentes que não se curvaram diante de um sistema podre a qual nós vivemos hoje, que ainda tem o coração a marca da promessa, que ainda tem a sua vida um desejo de pregar a palavra, que ainda tem o seu coração desejo de fazer a obra com amor, com desejo de vontade e gratidão a Deus, o desejo de salvar almas, de trazer as almas que estão perdidas lá fora para a casa do Senhor. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você: você não está sozinho. Você pode até pensar, não tem mais jeito, mas Deus sempre tem um remanescente. Deus sempre tem um resto que não se curvou, que não se prostrou, aleluia, que não está atrás de fama, que não está atrás de nome, que não está atrás de status, mas que ainda pega a palavra com amor no coração. E eu olho para a Bíblia. Agora eu entro aqui nessa palavra da campanha. A Síria se levanta contra Israel, leva cativo o povo. Meu Deus. E no meio desse povo vai uma menina. E essa menina, ela é o rabisco que está presa, cativa lá na Síria. E ela olha para Naamã. E ela vê, ela é escrava. Ela vê que aquele homem, Davi, ele está cometido a lepra, em um lugar onde a palavra do Senhor não se é ouvida, um lugar onde eles têm outros deuses como seu Senhor. Ela chega diante da sua senhora e fala: ah, se Naamã conhecesse o homem, o profeta que habita lá na minha terra. Ah, se ele conhecesse, ele ficaria sarado dessa lepra. Aqui eu ouço uma voz em meio à escuridão. Aqui eu vejo uma voz em meio às trevas. Porque
Ele vai usar, não importa se é no seu trabalho, se é na sua casa, se é na rua da sua cidade, se Ele tiver de usar, Ele sempre tem. Glória a Deus. E ela fala para Naamã: